tarde. Vamos dar início então ao nosso evento sobre o rótulo ecológico da União Europeia. Já temos aqui alguns dos inscritos, pelo menos alguma parte já substantiva, e por isso vejo também que a arquiteta Leonor Picão também já está aqui a postos. Vamos se calhar então começar. E eu gostaria de começar por me apresentar. O meu nome é Fernanda Ferreira Dias, trabalho na Direção-Geral das Atividades Económicas do Ministério da Economia e do Mar, nas funções de diretora-geral neste momento, e associados ao Turismo de Portugal, temos o prazer de organizar o primeiro de um ciclo de 3 eventos. E por isso aqui estamos hoje. Na passada sexta-feira, no dia 22 de abril de 2022, celebrou-se o Dia Mundial da Terra e também dizer que este ano, em 2022, o rótulo ecológico da União Europeia, que é no fundo baseado numa legislação, já existe há 30 anos. Por isso, aliado a estas duas datas, quisemos organizar e não deixar passar em branco este momento e organizar, por isso, um workshop para a promoção deste rótulo importante da União Europeia junto dos alojamentos turísticos. Portanto, hoje, a maior parte das pessoas que assistem a este workshop são alojamentos turísticos. E sob o mote do Dia da Terra, vamos então dar a conhecer um pouco mais o que é este rótulo ecológico da União Europeia. Também mais recentemente, e porque, como é do conhecimento geral, a transição ecológica é o mote da União Europeia e é a base da sua estratégia de crescimento. Também, muito recentemente, no dia 30 de março passado, e no contexto do Pacto Ecológico Europeu, foi apresentado um importante pacote de medidas por parte da Comissão Europeia que os produtos sustentáveis se tornem a norma para impulsionar modelos empresariais que sejam circulares e também para capacitar os consumidores para esta transição ecológica que está na base da estratégia de crescimento futura para a União Europeia. No contexto do tema do rótulo ecológico da União Europeia, a DGAE, a Direção-Geral das Atividades Económicas, que eu aqui hoje represento, é o organismo competente nacional para a atribuição deste rótulo, deste selo de sustentabilidade. E em Portugal é assim o interlocutor único junto das instituições europeias para este fim. Nós, no fundo, aqui na Direção-Geral das Atividades Económicas, somos o interlocutor entre os candidatos, neste caso os alojamentos turísticos, e as instituições europeias que são quem está por detrás da atribuição deste selo. Associámos-nos aqui, como é lógico, ao turismo de Portugal, no sentido de, em parceria, promovermos várias ações de divulgação, porque isto é um instrumento voluntário e também contribui para a estratégia que o turismo tem vindo a levar aqui em Portugal, e a sua campanha que recentemente lançou sobre o turismo sustentável. Enquadrar também que no plano de trabalhos da União Europeia, no contexto do rótulo ecológico da União Europeia, reconhece a importância de fazer uma melhor promoção deste instrumento, porque ele ainda é desconhecido, apesar dos seus 30 anos, ele ainda é desconhecido de alguns operadores económicos. E a vantagem de ter nos seus alojamentos turísticos este selo que lhes garante, que tem uma garantia dos serviços que ali se presta, é que dessa forma conseguem também chegar a um grupo de clientes, de consumidores, que vão deliberadamente fazer escolhas sustentáveis
e, portanto, é mais um motivo para vender bem o que nós fazemos em Portugal e, neste caso, o que nós fazemos de muito bem no setor do turismo aqui em Portugal. A campanha da promoção do turismo sustentável foi lançada pela Comissão Europeia também recentemente, em março de 2022. Foi lançada em 8 Estados-membros para promover o rótulo ecológico junto dos alojamentos turísticos, como estamos aqui hoje a fazer, e tem não só alvo os profissionais, portanto, o setor profissional dos alojamentos turísticos, como também os próprios consumidores, para saber que existe este selo que lhes garante a qualidade dos serviços prestados. E Portugal integra o grupo restrito dos 8 Estados-membros que fazem parte desta campanha de promoção do rótulo e que até 2022 vão desencadear estas ações de promoção. O projeto piloto está também a decorrer na Espanha, França, Áustria, Finlândia e Alemanha. Mas o que é o rótulo ecológico da União Europeia? O rótulo ecológico é um sistema voluntário de certificação ambiental e continua dedicado a garantir um futuro verde e a construir uma Europa mais resiliente, contribuindo para os objetivos do Pacto Ecológico da União Europeia. O ciclo de eventos da União Europeia para o rótulo ecológico, que hoje se inicia, tem por objetivo promover um estilo de vida mais saudável e inspirar também o setor do turismo, não só os alojamentos locais e os alojamentos na sua generalidade, como os consumidores, para a questão da sustentabilidade, mas sustentabilidade que não seja greenwashing, que não seja branqueamento ecológico. Portanto, aqui estamos a falar de verdadeiros critérios que vão ser avaliados e o rótulo será atribuído na sequência dessa avaliação. Portanto, daí o garante da qualidade deste selo associado ao alojamento turístico que o detém. A Comissão Europeia está empenhada em realizar nos próximos anos o investimento que for necessário para tornar o rótulo ecológico da União Europeia reconhecido por todos os consumidores. E se este rótulo se aplica a produtos e serviços, por vezes ele é mais conhecido talvez em determinados produtos que afixam o label do rótulo ecológico, mas ele também se aplica, como neste caso estamos a demonstrar, aos serviços. Esperamos também que este rótulo ecológico da União Europeia constitua um instrumento desta fase de recuperação da pandemia que o setor do turismo, que foi especialmente impactado negativamente ao não haver possibilidade de viajar, esperamos também que o próprio rótulo seja um meio para atrair mais clientes no futuro para os alojamentos turísticos. Portanto, este é o primeiro workshop, é o primeiro evento de um ciclo composto por 3 eventos. O segundo vai ter lugar no dia 25 de maio, que é o dia dedicado, é o Dia Europeu do Mar, e por fim, culminará mais no final do ano, no dia 13 de outubro, numa conferência dedicada ao Dia Mundial do Rótulo Ecológico. Aqui, neste caso, o âmbito da conferência, que será em 13 de outubro, será muito mais alargado, terá um cariz menos técnico, porque estes 2 primeiros eventos são, de facto, de cariz mais técnico, e, no final, a conferência incluirá o debate de temas de natureza mais estratégica. Estes 2 primeiros eventos serão de natureza técnica, constituindo reuniões de trabalho que têm como objetivo esclarecer dúvidas, até dos alojamentos, permitir o esclarecimento de dúvidas que possam ter quanto ao próprio sistema do rótulo ecológico, quais são os seus critérios de elegibilidade e também como é que se faz, como é que se desencadeia o processo de candidatura. Deixem-me dizer que no site da Direção-Geral das Atividades Económicas, aqui no Ministério da Economia e do Mar, o nosso website tem muita informação e poderão facilmente também aí
a encontrar a informação que precisam, mas hoje é uma ocasião de colocar as questões que suscitem interesse. Neste workshop de hoje, temos a participação especial do diretor-geral do Monverde Wine Experience Hotel, Dr. Miguel Ribeiro, a quem muito agradecemos a sua participação. O Dr. Miguel Ribeiro conta com mais de 18 anos de experiência no setor de hospitality e ocupou cargos de direção nos últimos 9 anos. Ele vem partilhar o seu testemunho e a sua experiência porque o Monverde Wine Experience Hotel detém o rótulo ecológico da União Europeia desde 2016 e, portanto, poderá também dizer-nos como é que se tem revelado essa experiência. E nós aqui que fazemos esse processo de avaliação, e há tantas histórias por detrás muito curiosas em todo esse processo, sei lá, desde promovermos ideias que trazemos de outros locais e que se calhar à partida os hotéis nem estavam a contar com elas e poderão aplicá-las nos seus alojamentos, como também os próprios hotéis que partilham histórias curiosas de como desenvolvem, por exemplo, temos aqui uma história gira num outro hotel em que o dono decidiu fazer uma plantação de árvores de fruta autóctones da região onde se enquadravam e utilizar as frutas produzidas nesse pomar do hotel para compotas que depois serviam de forma biológica no seu próprio pequeno almoço. Ou seja, é um reaproveitamento e há toda uma série de exemplos muito interessantes que podemos encontrar, desde logo, em vários dos sítios por onde nós aqui na Direção-Geral de Atividades Económicas também fomos passando. Eu nada mais me resta a dizer, gostaria de passar a palavra à arquiteta Leonor Picão. A arquiteta é a diretora coordenadora da valorização da oferta do turismo de Portugal e é responsável pela coordenação do Plano de Turismo Mais Sustentável 2023, que também aqui nos irá fazer um enquadramento do setor. Muito obrigada a todos e daria a palavra então à arquiteta Leonor Picão. Muito obrigada Fernanda, penso que me ouvem bem. Antes de mais agradecer à ADGAE esta parceria sobre um tema que nos é tão querido, relacionado diretamente com a sustentabilidade, uma parceria que já vem de trás de muitos projetos que temos tido em comum, agora reforçada com uma secretária de Estado comum que temos entre o Turismo de Portugal e a ADGAE. Certamente continuaremos a ter idênticas oportunidades de levar a cabo projetos tão interessantes como este. Celebrar o Dia da Terra é motivo de celebração para o Turismo de Portugal, porque não há turismo sem um suporte do território e, portanto, a terra, o nosso território é exatamente aquilo que faz de nós o destino que somos, como planeta e como país, e portanto quando pensamos em sustentabilidade, que também é um bocadinho o tema que hoje nos traz aqui, não podemos afastar-nos desta preocupação com o território, porque exatamente o que a sustentabilidade faz como missão prioritária é tratar do território, tratar daquilo que é o nosso legado como terra, como ativos, que fazem parte da nossa capacidade de atração turística também e, portanto, que carecem ser preservados. Efetivamente, pegando um bocadinho aqui nas palavras da Fernanda, a pandemia Covid-19 afetou de forma muito impactante o setor do turismo. Tentando ver alguma oportunidade neste momento de paragem a que fomos obrigados a levar a cabo, o Turismo de Portugal lançou, neste momento de paragem da pandemia, o Plano de Sustentabilidade, o Plano de Turismo Mais Sustentável 2023, com um horizonte de 3 anos, até 2023, exatamente com o grande foco de ser uma ferramenta para alavancar a sustentabilidade na atividade turística.
E exatamente entre as várias medidas e entre todos os propósitos que estão contidos neste Plano de Turismo Mais Sustentável, a certificação, as distinções, os rótulos e os selos de sustentabilidade são também uma prioridade, porque permitem exatamente distinguir os bons projetos, que são aqueles para os quais nós queremos trabalhar. Daí a importância do rótulo ecológico da União Europeia no turismo, que efetivamente já tem uma longa história, mas precisa de ser agora muito divulgado e implementado. E, portanto, o Turismo Portugal estará aqui ao lado da DGAE disponível para ajudar nesta implementação. É urgente fazermos crescer o número de aderentes e, portanto, levarmos aqui o rótulo ecológico mais longe, para ele também ser cada vez mais o espelho desta sustentabilidade na atividade turística. E, portanto, só posso voltar a congratular-me com esta iniciativa, com este ciclo, e com esta primeira sessão de hoje, que começa por celebrar o Dia da Terra, que me parece muito oportuno começarmos por este, e desejar hoje uma boa sessão de trabalho. Com certeza sairemos daqui todos mais inspirados para fazer mais e melhor em prol da sustentabilidade, em prol de um destino turístico de excelência para o nosso país. Muito obrigada a todos e uma boa sessão de trabalho. Sim. Boa tarde a todos. É com muita satisfação que eu vejo tantos participantes neste evento interessados em saber mais sobre esta certificação. Cabe-me a mim, enquanto responsável pela Direção de Serviços da Sustentabilidade Empresarial, apresentar aqui alguns aspectos mais práticos desta certificação, mas também aproveitar para enquadrar este instrumento de política de produção e consumo sustentável no contexto de outras estratégias e políticas, tanto a nível internacional como a nível da União Europeia. Eu começava, então, por dar nota de que este conceito de desenvolvimento sustentável aparece pela primeira vez nas políticas públicas em 1987, portanto, há 35 anos atrás. E aparece porque a Comissão Mundial para o Meio Ambiente e para o Desenvolvimento das Nações Unidas publica um relatório, conhecido como relatório Brundtland, que tinha a epígrafe O Nosso Futuro Comum, e passados 30 anos, em 2015, a Organização das Nações Unidas adota a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Esta agenda é uma agenda ambiciosa, alargada, inclui 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, desagregados em 169 metas, e foi subscrito por 193 Estados-membros da Organização das Nações Unidas. Estes 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável abordam as 3 dimensões deste conceito, a económica, a ambiental e a social. E a União Europeia, em coordenação com os seus Estados-membros, tem apoiado a implementação desta agenda. E eu queria destacar aqui o Objetivo 12, que visa garantir padrões de produção e consumo sustentáveis. E porquê? Porque o rótulo ecológico da União Europeia contribui ativamente para se atingirem as metas preconizadas no contexto deste objetivo. Todos os rótulos ecológicos, em geral, têm como objetivo contribuir para a redução do impacto ambiental global da produção e do consumo. Porquê? Porque a montante permitem, de alguma forma, que os produtores, que as empresas adotem aqui padrões de produção e de prestação de serviços mais sustentáveis e, por outro lado, permitem aos consumidores identificar facilmente produtos e serviços com uma certificação ambiental credível.
E também no contexto da União Europeia, destacaria, a doutora Fernanda já referiu há pouco, aqui o Pacto Ecológico Europeu e o grande pilar deste Pacto Ecológico Europeu, que é o novo Plano de Ação para a Economia Circular, que efetivamente destaca aqui o objetivo de que os produtos e serviços sustentáveis passem a ser a norma no mercado interno. E, obviamente, que o rótulo ecológico acaba por ser aqui um instrumento importante para se conseguir atingir este objetivo. Eu passava, então, portanto, este instrumento de política existe desde 1992, comemoramos em 2022 os 30 anos deste instrumento voluntário, e quando apareceu, na década de 90, tinha como foco produtos. Portanto, aqui a promoção de produtos com elevado desempenho ambiental. A partir, 8 anos depois, entendeu-se exatamente por causa dos serviços de alojamento turístico, porque o setor do turismo era muito relevante, entendeu-se alargar o âmbito deste regulamento à prestação de serviços em 2000. E a partir dessa altura, os alojamentos turísticos têm sido um dos grupos com mais sucesso no contexto deste instrumento. Neste momento, existe um conjunto de 24 grupos de produtos, para os quais foram estabelecidos critérios, através de decisões da Comissão Europeia, e abrangem desde detergentes, passando por produtos têxteis, de papel tissu, calçado, mobiliário. Isto também é importante porque os serviços de alojamento turístico podem, de alguma forma, constituir montras destes produtos sustentáveis junto dos seus hóspedes. Gostaria também de dar nota que este instrumento, que o rótulo ecológico constitui um importante instrumento de combate ao greenwashing. A Comissão Europeia está cada vez mais empenhada em defender os consumidores desta técnica e ajudá-los a optar por alternativas fidedignas. E o rótulo ecológico, efetivamente, pretende aqui ajudar os consumidores, os clientes, a distinguirem, no momento da compra, produtos e serviços que cumprem critérios ambientais exigentes. E enquadrando também aqui o rótulo ecológico, porque muitas vezes a crítica é que, efetivamente, os critérios são muito exigentes, e para que percebam porquê, dar-vos nota que este programa de rotulagem ambiental enquadra-se no contexto de uma norma internacional que é a ISO, que é a série de normas ISO 2020. E o rótulo ecológico da União Europeia é uma rotulagem ambiental do tipo 1. Isto significa que cumpre os princípios que estão aqui apresentados neste slide, que são princípios que têm uma natureza voluntária, têm obrigatoriamente ter uma abordagem de ciclo de vida, portanto, os critérios não se focam só nos impactos ambientais numa determinada fase do ciclo de vida, mas em todo o ciclo de vida. São multicritério, portanto, não é uma certificação que, por exemplo, tenha um foco em embalagens ou tenha um foco só na gestão sustentável das florestas, portanto, tem como foco os impactos ambientais mais relevantes no contexto do ciclo de vida daquele produto, tem uma validade pré-definida para permitir aqui, para assegurar uma adaptação ao progresso técnico, uma base científica, obriga também todos os candidatos a cumprirem obrigatoriamente a legislação ambiental aplicável no país onde estão localizados, é independente, e é independente porque é atribuída por uma entidade terceira independente, no caso de Portugal, a Direção-Geral das Atividades Económicas, e tem como base um processo completamente transparente. Portanto, é gerido pela Comissão Europeia e pelos organismos competentes dos Estados-membros do Espaço Económico Europeu, e tem como base um trabalho
que normalmente é desenvolvido pelo Joint Research Center durante 2 anos, e nesse processo de consulta pública todos podemos participar, particulares, privados, empresas, ONGs, e tem essa valência. Passaria aqui por dar-vos nota que temos um enquadramento legal a nível da União Europeia e temos um enquadramento legal a nível nacional. A nível da União Europeia temos um regulamento de chapéu, que determina aqui o modelo de governação a nível europeu, e depois temos decisões da Comissão que são publicadas e que incluem os requisitos específicos para determinados grupos de produtos ou serviços. A nível nacional, temos um despacho conjunto dos Ministérios do Ambiente e da Economia, que determina aqui a aplicação do regulamento a nível nacional. Dar-vos aqui nota, e é importante, é que os critérios são publicados no Jornal Oficial da União Europeia. Isto significa que não tem que pagar para obter esta informação sobre os critérios e que, por essa razão, é claro, é transparente, é acessível e é público. A decisão é esta, 2017-175, e inclui aqui várias informações, designadamente neste slide tem aqui o âmbito, e no próximo slide tem aqui as tipologias de alojamentos turísticos que se podem candidatar ao rótulo ecológico, que são tão diferentes como os hotéis, os apart-hotéis, as pousadas, aldeamentos, resorts, turismo de habitação, turismo do espaço rural e também parques de campismo, caravanismo e alojamento local. Eu destaco aqui duas definições que constam desta decisão e que são importantes para perceberem o vosso enquadramento ou não no contexto de uma possível candidatura. E vou-vos explicar de uma forma muito resumida aqui a decisão. Esta decisão é constituída por um articulado e por um anexo, portanto, por 2 partes. O articulado inclui 10 artigos e estabelece aqui o âmbito da decisão, algumas definições, exemplos de serviços auxiliares que o prestador de alojamento turístico pode incluir no contexto desta candidatura. O anexo é a parte mais importante porque tem informação sobre os critérios e neste anexo tem 2 secções, tem a secção A e a secção B. A secção A tem os 22 critérios que obrigatoriamente o alojamento turístico tem de cumprir e a secção B tem 45 critérios facultativos. Critérios facultativos porquê? Porque estes critérios estão classificados com uma determinada pontuação que varia de 1 a 5 e como este setor é tão heterogéneo, podem, na prática, decidir quais são os critérios que melhor se adaptam às características do alojamento. Estes critérios, como referi, estão classificados de 1 a 5 e o alojamento terá que pontuar pelo menos 20 pontos para conseguir obter a certificação rótulo ecológico, que é acrescido de mais 3 pontos se oferecer serviço de restauração, mais 3 se tiver espaços verdes e mais 3 se tiver instalações de lazer ou de manutenção física. Os critérios em ambas as secções do anexo dizem respeito precisamente às mesmas temáticas: a gestão geral, a eficiência energética, a eficiência hídrica, a gestão de resíduos e de águas residuais e outros. Estes outros são relativos a preocupações sociais, comportamentais e de transporte. E eu só irei, este slide está muito compacto, eu não vou falar sobre todos os critérios obrigatórios, vou salientar alguns, mas achei que era importante ficarem com esta informação num único slide.
Eu destacaria aqui no âmbito da gestão geral o facto da decisão obrigar a que o alojamento construa aqui as bases para uma gestão ambiental, incluindo um programa de ação e avaliação interna. Também a formação, tanto do pessoal como dos hóspedes, como nós sabemos, são eles, tanto o pessoal como os hóspedes, que irão determinar a continuidade do cumprimento dos critérios, designadamente os que têm a ver com a eficiência energética e eficiência hídrica. Depois, no contexto da eficiência energética, dar nota aqui que muitos dos critérios aplicam-se somente a aparelhos que são instalados durante a vigência, portanto, durante a validade da licença do rótulo ecológico, que, por exemplo, o critério da iluminação obriga aqui a uma evolução do alojamento, portanto, passado 2 anos, obriga aqui a uma percentagem maior de lâmpadas com uma eficiência de classe A, e distingue também os espaços para os quais a iluminação portanto, contém lâmpadas acesas durante mais de 5 horas por dia, portanto, obriga esses espaços a terem uma percentagem maior de lâmpadas eficientes. A nível dos resíduos, eu destacaria aqui o facto de que, neste contexto, permite, de alguma forma, os alojamentos anteciparem-se a obrigações legais que decorrem do direito comunitário. E 3 exemplos. É a questão dos artigos descartáveis, portanto, são critérios que já existem há muito tempo e, como sabem, nós temos agora uma diretiva de produtos de plástico de uso único que, na prática, vão tornar vão, no fundo, retirar do mercado interno estes artigos descartáveis e, portanto, os alojamentos que já obtiveram esta certificação já estão adaptados a essa obrigação legal. Temos aqui a triagem de resíduos, que obviamente é uma obrigação legal, mas, por exemplo, o rótulo ecológico obriga aqui a uma triagem de tóneres, de latas de tinta, os considerados fluxos de resíduos perigosos, cuja gestão ainda não está implementada em Portugal, mas será em breve, e que também decorre de políticas no contexto da economia circular. E pronto, destacar, porque é importante perceberem que o facto desta certificação ambiental ter uma gestão da Comissão Europeia e de organismos públicos a nível nacional permite também ao alojamento turístico adaptar-se mais facilmente a obrigações legais futuras. Como referi, os critérios facultativos abrangem exatamente as mesmas temáticas, são muitos, e não tenho tempo para falar sobre todos eles. E aqui os passos para efetuar uma candidatura, dá-vos nota, em primeiro lugar, que o apoio logístico é sempre providenciado pela DGAI, portanto, não existe necessidade, portanto, não existe aqui nenhuma obrigação de contratarem serviços de consultoria. E, portanto, aqui, de uma forma muito visual, os vários passos, obviamente, que é consultar a decisão e o respectivo manual de candidatura. É o único que nós temos traduzido para português, dado aqui a relevância do setor do turismo para o nosso país. Depois, obviamente, preencher o formulário, registar a candidatura numa plataforma europeia, submeter depois a candidatura e a documentação à Direção-Geral das Atividades Económicas, pagar a taxa de requerimento, o processo é analisado na DGAI, eventualmente podem ser solicitados elementos adicionais se a candidatura não tiver sido bem instruída. No momento em que a DGAI termina uma avaliação positiva, é convocada uma reunião da Comissão de Seleção. Esta Comissão de Seleção é presidida pela Agência Portuguesa do Ambiente e, após decisão positiva desta Comissão, portanto, a decisão não é só da DGAI, a DGAI funciona aqui como advogado de defesa do candidato, portanto, perante a Comissão de Seleção demonstra como é que o candidato
demonstrou o cumprimento com os critérios, é celebrado o contrato entre a Direção-Geral e o Alojamento Turístico, é emitido um certificado, existe uma notificação à Comissão Europeia e é concluído o registro no ECAD. Como podem também perceber, através da informação neste slide, os custos de certificação são muito baixos, entendeu o Estado português, através desta Direção-Geral, que devíamos aplicar aqui os valores mais baixos previstos no regulamento e, portanto, são estes os valores que neste momento são aplicados e é aplicado no contexto da taxa de requerimento descontos de 30% para requerentes registados no sistema de ecogestão e auditoria europeu, que é um sistema de melhoria contínua de desempenho ambiental, e de 15% para requerentes certificados pela norma internacional ISO 14001, que tem implementado um sistema de gestão ambiental. E iria agora então para as vantagens competitivas. De alguma forma, aqui o rótulo ecológico contribui para poupanças financeiras associadas à gestão ambiental otimizada do alojamento turístico e associadas à redução de consumo de energia, da água, etc. E eu aquilo que destacaria era aqui a antecipação de obrigações que decorrem da legislação ambiental definida a nível da União Europeia. Eu tenho aqui 2 slides com estatísticas e podem ver depois mais tarde, que terão acesso a este PowerPoint. Dar-vos aqui nota de iniciativas de promoção nacional, especificamente para alojamentos turísticos. Saíram artigos no National Geographic. Temos aqui os eventos que começaram em 2021 e vão acontecer todos os anos, este ano em parceria com o Turismo de Portugal. Temos aqui a publicidade que é disponibilizada no website da Comissão Europeia e, portanto, conseguem ver aqui Portugal e depois a forma como os alojamentos turísticos que obtiveram licença rótulo ecológico são disponibilizados no site da União Europeia, que visualmente acho que está muito interessante. Também a publicidade no website do Turismo de Portugal, que brevemente também terá aqui informação sobre os alojamentos que obtiveram licenças em Portugal. E no website da DGAI, nós na página inicial do nosso website também temos aqui a possibilidade de consultarem todos os produtos e serviços que obtiveram licenças válidas do rótulo ecológico da União Europeia. E, obviamente, no nosso site, como a doutora Fernanda referiu no princípio, tem muitos elementos informativos e já agora dar-vos nota que temos também um folheto que preparámos em conjunto com o Turismo de Portugal esta semana, que foi divulgado nos websites tanto da DGAI como do Turismo de Portugal e que permite ter acesso a esta informação de forma resumida sobre esta certificação. E obrigada, estamos aqui disponíveis depois da apresentação da Mão Verde para esclarecimentos que considerarem necessários. Bom, obrigada à engenheira Carla Pinto, que é aqui a nossa responsável por esta área e a toda a equipa por detrás deste tema tão apaixonante também. E eu passaria, sem mais demoras, a palavra ao Dr. Miguel Ribeiro, o diretor-geral do Monverde Wine Experience Hotel, que nos vai dar também o seu testemunho de como é que o rótulo ecológico da União Europeia tem valorizado o seu próprio alojamento desde 2016, a altura em que foi concedida essa licença. Dr. Miguel. Olá, bom dia, boa tarde a todos e obrigado pelo convite também. Como a doutora Fernanda Ferreira Dias dizia, é um privilégio poder fazer parte deste pequeno grupo ainda, eu entendo que seja ainda, porque serão muitos mais,
que envergam o rótulo ecológico europeu e, acima de tudo, dizer que, aliás, antes de começar uma breve apresentação sobre o nosso projeto, dizer que, apesar de tudo o que a doutora Carla Pinto disse e daqueles critérios serem exaustivos, morosos e exigentes, não são de todo impossíveis, e nós falamos por esta experiência própria, porque em 2015, quando iniciamos esta certificação, percebemos que uma boa parte destes critérios fazem hoje já parte do ADN de qualquer hoteleiro ou de qualquer empresa turística. Mas apenas para apresentar um pouquinho do nosso projeto, ele nasce abre portas em 2015, e localizado em plena região dos Vinhos Verdes, e surge como o primeiro hotel vínico nesta região, onde outros rapidamente seguiram e cada vez mais projetos têm vindo a apresentar-se nas zonas a norte de Portugal, seja na região dos Vinhos Verdes, seja no Alto Douro Vinheteiro, e resulta claramente de uma necessidade que a empresa proprietária, a empresa-mãe, a Quinta da Lixa, sentiu em desenvolver numa das suas propriedades um espaço com maior dignidade, com maiores condições para acolher não só os seus visitantes, mas também os seus compradores internacionais. E surge assim na Quinta de Sanguinhedo, aqui localizada nos limites de Amarante e Felgueiras, uma propriedade que hoje conta com 50 hectares, mas numa fase inicial com 30, portanto hoje já levamos 50 hectares, onde anexamos recentemente 16 hectares de área florestal, que fomos adquirindo parceladamente ao longo destes últimos anos. Monteverde resulta essencialmente, aliás, aquilo que temos hoje são 46 unidades de alojamento, onde a preocupação foi sempre a respeitar a envolvente rural que existia na região e na propriedade, levando em conta conceitos que faziam já parte também do ADN da empresa-mãe, estando ela no setor primário e numa atividade agrícola, preocupações como a escassez de água, como a correta utilização dos recursos, fazia já parte daquilo que eram as premissas da empresa e, portanto, obviamente que uma unidade ou uma exploração hoteleira tinha que beber exatamente desta mesma informação e, portanto, resulta assim um hotel que se preocupa e que se procura integrar naquilo que é uma atividade sustentável, numa vertente de serviços, mas sem deixar de parte aquilo que é o respeito pelo local onde estamos inseridos, por preservar muito do capital que já existia na propriedade e sem, com isto, edificar edifícios que pudessem ser também disruptivos na paisagem envolvente. Naturalmente, e como a doutora Carla Pinto dizia, este projeto nasce de uma forma bem mais simples do que aquilo que é hoje. E, portanto, se numa fase inicial a preocupação era recuperar uma parte das ruínas que existiam na propriedade e preparar apenas um conjunto de espaços para acolher bem os visitantes que tínhamos, com a adesão ao rótulo ecológico ou com a potencial proposta de adesão ao rótulo ecológico, acabamos por vir a desenvolver um conjunto de outros serviços que hoje representam, eu diria que em bom rigor, mais de 40% do volume de negócios, assentes na gastronomia, num spa terapêutico e num conjunto de atividades ligadas ao enoturismo. A preocupação de criar uma unidade sustentável está connosco desde o início. O arquiteto era sensível também a estes requisitos. Havia aqui um valor patrimonial muito grande e que tinha que ser, ou era necessariamente obrigatório, poder
aproveitar e reaproveitar tudo aquilo que existia na propriedade. E, portanto, de uma fase inicial onde não existia assim tanta pedra, a verdade é que depois de algumas consultas e de algumas reuniões acabamos por reutilizar praticamente toda a pedra que existia nesta propriedade e, portanto, os edifícios hoje contam com mais de 50% de pedra que foi utilizada e que existia já no local. A preocupação de criar também as coberturas ajardinadas, não só por uma componente estética, mas também criando aqui bacias de retenção de água para o tratamento dos jardins envolventes. E, obviamente, que em cima de tudo isto, uma preocupação natural com aquilo que eram os custos energéticos e, portanto, a primeira instalação de painéis fotovoltaicos para suprimir algumas das necessidades deste projeto. E apenas para lhes darem um pequeno exemplo, isto é um processo evolutivo e as melhorias têm que ser, como em todos os negócios, contínuas. E, portanto, aquilo que nós entendíamos em 2015 como sendo uma atividade hoteleira sustentável, mudou completamente para as regras que temos hoje e basta avaliar um pouco daquilo que foi a evolução do custo da energia ao longo destes últimos anos e aquilo que começou, por exemplo, com o nosso spa, que tinha uma piscina interior aquecida e alimentada por gás natural, rapidamente nos motivou a passar essa utilização ou o aquecimento dessas águas do gás natural para as bombas de calor e hoje, em fase final de conclusão, um parque solar com uma capacidade instalada de produzir cerca de 240 kVA de energia ao dia, portanto, muito acima de 45% a 50% daquilo que é o gasto energético nos picos de verão do hotel. Portanto, isto efetivamente é um processo de melhoria contínua. E a adesão ao rótulo ecológico, eu acho que deve assentar, numa primeira fase, num compromisso de todos, e tem que ser top-down, porque se não for desta forma, dificilmente o vão conseguir levar até ao fim. Eu diria que este é um compromisso que tem que ser assumido pelo promotor, pela administração, porque vai implicar o envolvimento de um conjunto de pessoas. Eu diria que envolve praticamente toda a organização, porque os requisitos são do ponto de vista financeiro, do ponto de vista fiscal, mas também depois do ponto de vista operacional, porque não é algo que fica pela análise ou pela auditoria e depois não tem monitorização. Eu acho que, acima de tudo, é um compromisso com a utilização de fontes de energias renováveis. Eu acho que todos estamos conscientes disso e, portanto, tanto pelo seu valor e o impacto que cria e que tem no negócio, como uma utilização consciente dos recursos hídricos, que cada vez mais sentimos, e particularmente para quem está num setor de atividade como viticultura, sente isto fortemente. E, evidentemente, uma clara redução e um tratamento correto dos resíduos e das emissões de gases. Mas este processo começa de uma forma simples. É evidente que há uma primeira... Acima de tudo, estes 3 compromissos têm que estar presentes. E se não houver este compromisso de corrigir a sua operação ou levar a sua operação para uma atividade mais sustentável, dificilmente conseguimos levar a bom porto o projeto e concluí-lo e certificar a unidade hoteleira. Eu acho que, acima de tudo, há uma primeira fase da candidatura e uma análise de diagnóstico, diria que pode ser feita internamente, mas que depois a Direção-Geral de Atividades Económicas vos ajudará imenso e, no nosso caso, a única coisa que eu posso dizer é que em todos os momentos o acompanhamento foi excelente e, portanto, nunca não serão abandonados num projeto onde têm que fazer tudo sozinhos e, portanto, têm ali uma equipa de consultoria, basicamente, gratuita, que os vai ajudar em todo o processo.
Depois desta análise de diagnóstico, há um relatório preliminar que permite às unidades perceberem quantos critérios já cumprem, e eu tenho a certeza absoluta que a generalidade das operações hoteleiras já cumprem um conjunto muito grande destes critérios. Mas não são só estes critérios importantes, porque o importante nisto é a correta monitorização a partir do momento em que tem a certificação. Permite ao gestor também ter uma análise de desempenho muito mais concreta e, portanto, em todas as análises de resultado, quando olhávamos para indicadores do negócio, passamos a adicionar um conjunto de novos indicadores, só isso, e que nos permite fazer muitas melhorias ao longo do processo. A certificação do rótulo ecológico europeu aceita claramente em, eu diria que, 4 eixos. O primeiro, evidentemente, do ponto de vista do gestor, o lado económico, aquilo que é o nosso volume de negócios, aquilo que é a nossa operação e rentabilidade da operação, aquilo que podem ser as necessidades de custo de investimento à partida para cumprir os critérios mínimos obrigatórios, mas também encontramos muitas das vezes aqui elementos de melhoria que, com baixo custo, conseguimos corrigir muitas destas coisas. Do ponto de vista ambiental, e eu penso que a doutora Fernanda e a doutora Carla já o referiram, mas não é mais, apesar desta certificação ser ainda de caráter voluntário, eu acho que não é mais do que antecipar aquilo que vão ser as regras e as normativas europeias a curto e médio prazo. E, portanto, só estamos a antecipar um conjunto de premissas que vão ser obrigatórias e que farão certamente parte de qualquer licença de utilização de bens e serviços nos próximos anos. E, portanto, só estamos a antecipar muitas destas necessidades. Do ponto de vista social, e é importante que isto esteja presente nas organizações, porque a componente social, de alguma forma, não as temos destacado, mas que fazem parte também da operação diária daquilo que é o ciclo de vida das empresas, a forma como forma e prepara os seus colaboradores, se esta formação é contínua ou não, porque há aqui um envolvimento de todos os stakeholders, porque não chega só a decisão de fazer investimentos em alguns equipamentos para atingir a certificação, mas acima de tudo, quem vai lidar com eles, quem vai fazer esta monitorização, quem vai fazer estes registros diários, que melhorias pode acrescentar no dia-a-dia de cada operação. E, portanto, isto é importante, o envolvimento de todas as pessoas e passa muito por formação, mas também a forma como lhes damos esta formação e como os fazemos parte do processo e não mais uma tarefa acessória que estamos a acrescentar às equipas. E, portanto, o envolvimento tem que ser de todos. Eu acrescentaria aqui, porque eu acho que nos dias que correm não faz sentido de outra forma, um último eixo, o de governação, porque as empresas, mais do que nunca, têm que ter claramente definidas aquilo que é o seu código de ética, a forma como diversificam as suas tarefas, como avaliam a gestão de risco, até porque hoje, ou num futuro próximo, quando quisermos aceder a financiamento, certamente que as entidades bancárias vão analisar esta gestão de risco olhando para o produto como ele é, a sua certificação, o seu desempenho não só operacional, mas também na componente ambiental. Depois, fomentar, e felizmente nós, no caso de Monverde, estamos no interior, e portanto não diria que é mais fácil, eu diria que está mais presente e é mais visível. Fomentar muito daquilo que é uma economia circular e uma preocupação com o comprar local, com o selecionar local, e portanto se não tivermos uma equipa de compras também sensibilizada para estes aspectos, certamente que a preocupação vai ser sempre comprar melhor e mais barato, e portanto deixando de parte alguns destes elementos, e portanto eu acho que não faz sentido nos dias de hoje, porque não caminhamos no sentido correto,
portanto, esta diligência, esta distribuição de responsabilidades é por todos e envolve toda a organização. Tudo o resto, eu acho que é senso comum, é a gestão operacional correta de uma operação hoteleira. A gestão correta e otimizada da energia, pois obviamente que isto faz parte diária, mensalmente, pelo menos em todas as organizações onde trabalhei, onde a análise de custo com a energia fazia parte da análise mensal ou bimensal, muitas das vezes. E, portanto, o seu uso eficiente deve fazer parte do nosso dia-a-dia, não só na empresa como em casa. O consumo da água, de igual forma. Eu acho que, acima de tudo, há aqui um conjunto de compromissos que o rótulo ecológico nos pede para que sejam cumpridos, mas em bom rigor, se forem analisar cada um desses detalhes, eu diria que mais de 50% deles estão presentes. A única coisa que não fazemos ou que não fazem ainda é registá-los. E, portanto, o que passamos a fazer a partir de 2016 foi isto. Foi melhorar aqueles onde não estávamos tão bem, corrigir aqueles que foram possíveis no imediato. Alguns implicam investimento, sim, é verdade, mas outros não. É uma questão de senso comum, de otimizar as operações e mudar algumas rotinas. E, portanto, uma boa parte deles nem sequer obrigou a investimento. Outros, nós fomos deixando para evoluções futuras. E, portanto, fizemos, um exemplo concreto, na área de produção de cozinha, é evidente que quando o hotel foi montado, do ponto de vista do investidor, havia um conjunto e um caderno de encargos que tinha que ser cumprido. O comprador, o financeiro, obviamente que escolheu o produto que fosse economicamente mais barato, e o chefe de cozinha, obviamente que se cumpria os critérios dele, estava tudo bem, e portanto o negócio foi assim. Hoje, mais tarde, acabamos por identificar que se calhar não tínhamos ali os equipamentos corretos para uma otimização daquilo que era a gestão de recursos elétricos ou de gás, e portanto foi evolutivo. Mais tarde conseguimos fazer estas correções e estas substituições, portanto também esta adesão ao rótulo ecológico europeu nos permite ao longo dos anos conseguir imprimir melhorias que claramente visam a otimização daquilo que é o resultado operacional do negócio. E, portanto, eu só posso recomendar. Nós fizemos muitas melhorias ao longo destes anos. Eu não estive no início da primeira certificação, mas sim das seguintes. Acompanhei já ao final da primeira certificação, que é exigente, obriga a um conjunto de mudanças e algum ceticismo à partida, porque nós, hoteleiros, somos muito conservadores e achamos que a forma como fazemos é a que está mais correta, mas, na verdade, quando analisamos um pouco mais à frente, percebemos que estas pequenas melhorias trazem ganhos de produtividade, trazem ganhos de eficiência muito grandes e otimizam claramente o resultado da operação. Portanto, isso eu o posso recomendar. Há uma fase inicial exigente, envolve muita gente, muita recolha de dados, muitos compromissos, analisar elementos e um conjunto de critérios que no dia-a-dia nos passam um pouquinho ao lado e, portanto, não são de fácil análise ou de fácil recolha e, portanto, implica forçar um pouquinho, é verdade, eu não consigo desmentir isto, o início é sempre mais difícil, mas depois da equipa estar envolvida, tudo se torna mais fácil e acaba por acontecer naturalmente. E hoje, eu diria que não há ninguém na empresa que não sinta exatamente isto, e portanto é de todo aconselhável que cada um dos operadores que aqui está e todos os outros possa caminhar neste sentido, porque a certificação traz claramente ganhos operacionais muito importantes. E para terminar, eu diria que o futuro próximo nos dirá que, para além destas certificações, e eu julgo que a doutora Fernanda dizia isto no início, eu acho que a próxima certificação será a certificação social e, portanto, a nova geração de consumidores vai selecionar os produtos turísticos exatamente com estas premissas. Bom, meu filho com 7 anos já nos questiona se nós não fazemos a correta triagem de lixo.
Portanto, ele será o futuro consumidor. Portanto, eu diria que este é o caminho para uma certificação social também. Obrigada, Dr. Miguel Ribeiro, e foi muito importante o seu testemunho e, de facto, o que disse, ou seja, que alguns alojamentos até já cumprem os critérios, não é? Mesmo não tendo se candidatado ao rótulo ecológico da União Europeia e, portanto, para eles poderá ser um caminho natural pedir essa certificação. E ouvi-o dizer que o rótulo ecológico também permitiu ao Mão Verde Wine Hotel introduzir melhorias e ganhos de produtividade e de eficiência, porque é isso que nós também queremos, é que as próprias unidades hoteleiras também sintam que para elas é uma vantagem efetiva ter esta certificação. Mas eu gostaria ainda assim de lhe perguntar se há outras vantagens que percepciona e que consegue dizer-nos aqui, desde que aderiram em 2016, se há outras vantagens que possam também vir a motivar os hotéis que ainda não o fizeram a procurar candidatar-se, porque tal como eu dizia no início e tem razão, nós, sobretudo, temos o feedback muito importante de muitas empresas, sobretudo na área dos produtos, em que muitas vezes nos pedem para acelerarmos o processo de candidatura, porque disso depende a sua entrada em mercados mais exigentes. Por exemplo, os países escandinavos, os países nórdicos, têm naturalmente escolhas que só vão comprar produtos com esta certificação e muitas vezes pedem-nos a nós para acelerar todo este processo para que o produto deles possa também ser vendido nesses países. E o mesmo diríamos para os consumidores dos serviços, como é o caso do turismo. Mas que outras vantagens é que conseguiu percepcionar desde 2016 que nos quer aqui ainda deixar? Bom, eu diria que sim, até porque há mercados mais propensos a este tema e, portanto, temos consumidores, obviamente, já muito orientados para a sustentabilidade e para a procura de produtos turísticos que se identificam com eles próprios. Algumas empresas internacionais, no ato da contratação, hoje em dia já nos requerem não a certificação, mas um conjunto de compromissos que visam a sustentabilidade e que, portanto, obviamente que estão presentes. Eu acho que do ponto de vista da comunicação e do marketing são ferramentas importantes, porque estamos presentes noutros canais também, e, portanto, só traz vantagens para o produto turístico. Acho que, de alguma forma, percebemos que há aqui um desperdício menor também pelos próprios clientes, porque há uma racionalização da utilização das roupas, do desperdício alimentar e, portanto, de alguma forma também estamos a contribuir indiretamente para uma correta utilização dos recursos. Portanto, eu diria que estes seriam provavelmente assim os aspectos mais importantes a identificar para além da gestão mais operacional. Estamos aqui a ver algumas perguntas no chat que se dirigem também a si, Dr. Miguel. A primeira delas, como fazem a formação com os clientes? Bom, eu acho que era com o próprio staff do hotel, mas deixo-lhe assim a resposta. E quais foram as maiores dificuldades? Depois, quais foram as principais vantagens da certificação? Depois aqui outro, estou a finalizar um processo de alojamento local, posso tratar da implementação do rótulo ecológico da União Europeia ou tenho de ter um histórico nos consumos? Se tiver de ter registro nos consumos, passado quanto tempo? Não, pode solicitar logo. Aqui pode solicitar logo também esta certificação, sem histórico. Tenho que cumprir com os critérios obrigatórios, ou seja, poderei ter de investir em equipamentos que cumprem com os requisitos? Sim, se não cumprir os requisitos mínimos, como há pouco a engenheira Carla referia, tem que ter pelo menos os tais 20 pontos. E depois aqui uma última, impacto na ocupação do alojamento aumentou? Isto penso que seja para o Dr. Miguel também. Sim, portanto, estamos aqui a identificar ou a orientar o nosso produto também para um novo nicho, que deixará de ser nicho, mas que ainda pode ser
considerado como nicho de mercado, porque há, de facto, consumidores que exclusivamente consomem produtos com certificação ou com, pelo menos, um posicionamento de preocupação ambiental que esteja visível, porque, em bom rigor, uma boa parte das pessoas que hoje estão connosco cumprem metade dos critérios ou tantos quantos eu, apenas não o identificam junto dos seus consumidores e, portanto, é apenas uma forma diferente de chegar até eles. A formação aos clientes, vamos ver, existem no projeto e também com o projeto do Rótulo Ecológico um conjunto de compromissos de recolher a informação dos clientes e, portanto, isto não são mais do que questionários de satisfação, com um conjunto de perguntas diferentes daquelas que já faziam parte da nossa atividade hoteleira. E, portanto, só estamos a adicionar mais questões que depois são analisadas muitas das vezes com os clientes e no restante com a equipa e com a operação. Mas, portanto, não é nada, não tem dificuldade, até porque, vamos ver, nós não estamos a impor nada ao consumidor, estamos única e exclusivamente a alertá-lo e a orientá-lo para um comportamento mais sustentável. Em vez de tirar a toalha para o chão todos os dias, bom, se a puder utilizar pelo menos 2 dias, nós ficamos muito agradecidos, o negócio ganha mais dinheiro e estamos a poupar muito mais o planeta. E, portanto, acho que isto é win-win, porque se conseguimos convencer os nossos clientes de que este comportamento tem um impacto importante também na forma como utilizamos, neste caso em concreto, a água, portanto tem um impacto direto, seja no planeta, seja no negócio, e portanto ficamos todos a ganhar. Portanto, é difícil. Eu diria que vamos encontrar sempre resistências, como em tudo na vida, portanto vamos ter pessoas mais propensas a ter este tipo de comportamentos, vamos ter outros que não querem exclusivamente saber disto, mas cada vez serão menos e, portanto, remarão contra a maré num futuro breve, diria eu. Muito obrigada. Obrigada também pela sua participação e vou passar só aqui para, antes de fecharmos, para responder aqui a uma das perguntas relativamente à ADGAE e aqui a nossa engenheira Carla Pinto, por favor. Eu queria só deixar aqui uma nota complementar aqui a resposta relativamente aos equipamentos, em que a decisão da Comissão é clara. O alojamento turístico não tem de adquirir equipamentos novos que cumpram os requisitos, mas durante a vigência da licença, se adquirir esses equipamentos, tem que estar conforme os requisitos da decisão. E, portanto, isto é importante. Só no contexto da iluminação, portanto, das lâmpadas, é que existe aqui uma obrigação no imediato de cumprir 40% e 50% de lâmpadas eficientes e depois subir para 80% e 90% passado 2 anos. E também uma importante nota que o Dr. Miguel Ribeiro deixou relativamente à responsabilidade social. Portanto, dar-vos nota que a componente da sustentabilidade, as 3 componentes da sustentabilidade estão presentes nos critérios do Rótulo Ecológico na União Europeia e dar aqui 2 exemplos a nível de critérios facultativos. Um deles é uma política social, portanto, a implementação pelo alojamento turístico de uma política social que assegure, por exemplo, prestações sociais ao pessoal, tempo livre para a educação, refeições gratuitas ou vales de refeição, uniformes e vestuário de trabalho gratuito, desconto nos produtos e serviços do alojamento turístico, sistemas de transporte sustentável subsidiado. Portanto, ter aqui presente que esta evolução, preocupações ambientais e sociais, estão todas aqui integradas nesta certificação, que é mais uma certificação de sustentabilidade do que uma certificação somente ambiental. E a última nota é relativamente a um alojamento local que ainda não tem histórico, obviamente que ela se pode candidatar no momento em que começa a prestar o serviço, portanto ela tem que dar início à prestação de serviço. Obrigada pela vossa participação da minha parte. E sem mais demoras, bom, leva-nos aqui ao fim do nosso primeiro evento. Eu da minha parte, não sei como vocês se sentem, mas eu da minha parte já estava
curiosíssima de visitar este hotel e os outros que certamente se seguirão e que irão pedir-nos aqui também a candidatura ao rótulo ecológico da União Europeia. Por isso, agradecer que tenham participado, relembrar que temos um formulário de feedback e se puderem preencher também nos ajudaria a preparar os outros seguintes. Dizer ainda que o próximo evento se realiza no dia 25 de maio, recordando que é o Dia Europeu do Mar. Vamos partilhar esta informação no nosso website da Direção-Geral das Atividades Económicas e também no nosso LinkedIn. Até à próxima e obrigada uma vez mais. Boa tarde.